Vamos lá, vamos dar sequência, né? Antes aqui, eu vi que eu tinha dado um vacilo aqui, ó, não coloquei o PHP, tá? Já é para puxar as informações aqui e nem na minha conexão. Vou colocar essas informações, ok, né? Se eu só abrir dessa forma, ele vai permitir com que eu digite o código, mas depois quando eu chamar ele não vai ler como um bloco PHP, então tem que inserir ali. A gente está fazendo a verificação da consulta, só que usando o novo modelo, que aqui eu nem coloquei nenhuma SQLi Query, nós não vamos poder passar direto na variável, senão depois ele vai dar erro de parâmetros, tá joia? Então, essa é uma das coisas que modificaram, né? Eu preciso passar a consulta para uma variável específica, depois eu preciso chamar a minha MySQL Query, e quando eu chamar ela, eu não posso passar só a consulta, por isso que eu não posso fazer em única linha. Eu tenho que passar a minha conexão e a minha consulta. Então, quando eu chamar aqui abaixo, ó, a minha MySQL e Query, eu terei de fazer o seguinte, vou até tirar aqui para que vocês entendam. Eu terei de simplesmente passar a minha conexão aqui dentro, conexão, que não existe essa variável ainda, e a minha SQL, que é a minha consulta. Então, eu preciso gerar a minha conexão de forma que eu consiga depois executar a minha query e chamar ela. Não só a query, mas outros comandos do MySQLi também exigem que você rode a conexão. E eu não tenho aqui nenhuma variável que faça essa conexão rodar. Então eu vou ter que criar essa conexão de forma orientada a objetos, como nós vimos no outro curso de sistema de clientes, né, com PHP, e criar uma variável aqui que execute ela, né? Eu vou fazer aqui para que vocês possam entender, então eu vou deletar essas duas linhas e vou criar ela aqui e vou explicar para vocês. Beleza, resolvi fazer aqui, ó, porque é a mesma coisa, tá joia? É só uma forma elaborada, né, diferente. Então, em vez de passar direto os nomes, eu coloquei em variáveis para organizar um pouquinho mais. E coloquei dentro de uma função justamente para que ela possa ser chamada quando necessário. Isso até facilita ao ficar abrindo e fechando a minha conexão. Então aqui em function conectar, que foi o nome da função que eu dei, eu criei 4 variáveis, né, para os 4 valores que nós vamos precisar, que é para o servidor, para o usuário, para a senha e para o banco de dados. Ok, 4 variáveis. Aqui eu criei uma variável chamada com e dei um new MySQLi. E aqui, então, passei as informações. Qual é o servidor, qual é o usuário, qual é a senha e qual é o banco de dados. Ok. E retornei a conexão para ele, né, que foi justamente da minha variável conectar. Ela pede algum retorno. O retorno que eu vou dar vai ser da conexão. Quando, então, ela é chamada, ele executa justamente isso aqui para mim. Então, aqui eu criei uma variável conexão que vai chamar para a minha função. Então, como que eu faço? Toda vez que eu precisar de conectar, eu chamo a minha conexão. E isso, agora no novo modelo, é necessário. Então, eu não consigo chamar só, né, criar uma variável como eu fazia, colocar uma SQL Query e executar lá dentro. Não, eu tenho que colocar a minha instrução SQL em uma variável, que aqui eu defini que é a variável SQL. Depois que eu coloquei isso, aí sim eu consigo executar a minha query. Como eu vou querer testar se ele encontrou esses dados ou não, eu faço o seguinte, eu coloco ela geralmente dentro de uma variável, que eu costumo chamar de resultado, result, aí eu falo o seguinte, result vai receber aquela consulta, né, que foi feita ali assim, então MySQL Query execute para mim essa consulta na conexão. Então, em qual conexão? Nessa que está especificada aqui do banco de dados Sistema Escolar. Perfeito. Então, ele vai executar para mim essa consulta justamente nessa conexão. Ok, beleza. Tendo feito isso aí, eu preciso testar mais uma coisinha, né? Vamos por partes. Se o código for vazio, ele vai mandar preencher. Ok. Se o password for vazio, ele vai mandar preencher. Caso não seja vazio, poxa, então tem dado. Se tem dados, execute para mim essa query e verifique se tem algum registro lá no meu banco de dados login do código e da senha. Eu tenho que saber se ele achou ou não esses registros. Então, é aqui que eu entro com uma nova condição. Se o meu MySQL num rows, o que é isso? Verifique para mim quantas linhas do banco de dados tem o resultado, que é a minha query, maior que 0. Era que eu vou explicar isso aqui direitinho. Então, result, aqui fecha o parâmetro que ele é uma instrução, uma variável, né, maior que 0. Ok.
Vamos entender isso aqui. Ó. Se dentro das minhas linhas do banco de dados que foi percorrida tiver um resultado maior que zero, poxa, mas o que é o resultado? O resultado é essas buscas, esse select. Então, se ele encontrou lá realmente um código e uma senha, esse meu resultado passa a ser maior que zero. Se esse resultado for maior que zero, beleza. Então, eu posso até colocar aqui para a gente testar. O echo existe um registro. Ok. Vou fazer por partes aqui com vocês. Caso contrário, se ele não for maior que zero, else, aí então é porque eu não tenho essas informações lá dentro do banco de dados. Então eu faço o seguinte aqui. Ó. Vou colocar um H2, né? Aqui pode ser um H2 também, só para ele já vir formatado. Ó. Dados incorretos. Perfeito. Próxima aula vamos testar isso aí.